Olá, meus queridos e amados, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu estou passando aqui hoje para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia diz no capítulo de Êxodo que Faraó determina a morte dos judeus do sexo masculino e ele chama duas parteiras, Sifrá e Puá, e dá a elas a incumbência de matar as crianças. A incumbência das parteiras era, no ato do parto, observar se era do sexo masculino ou do sexo feminino, e se fosse do sexo masculino, elas deveriam matar, ou seja, praticar o infanticídio. Só que a Bíblia diz que as parteiras, elas temiam ao Senhor. E em virtude disso, elas preferem desobedecer a ordem da majestade suprema do Egito, que era Faraó, para obedecer à vontade de Deus. Então eu gostaria de pensar com vocês nesta reflexão sobre obediência cega. Quando nós observamos a Bíblia nunca vai orientar alguém a obedecer um ser humano cegamente. A única obediência cega que você mesmo não entendendo e mesmo não vendo perspectiva, você deve obedecer, é o Senhor. Abraão obedece o Senhor cegamente. Deus manda ele ao Moriá sacrificar o seu filho. E ele vai e Deus honra, Deus é Senhor, Deus sabe o que está fazendo. O ser humano, ele é frágil, o ser humano é de momento. E nós precisamos entender que os homens devem ser respeitados e obedecidos como a lei do nosso país, desde que ela não vá de encontro com a palavra de Deus e ela não esteja contrário a princípios bíblicos. Entre obedecer um homem e obedecer a Deus, não existe dúvida. A Bíblia manda você obedecer à autoridade. A Bíblia manda você obedecer às leis. A Bíblia manda você obedecer ao pastor, se submeter a ele. Mas eu digo sempre aqui na igreja que eu sou pastor. No dia que eu orientar vocês alguma coisa que estiver contra a palavra, não me obedeça. A gente precisa ter muito cuidado, que tem muita gente que, em nome da obediência, está desobedecendo a Deus. Em nome da obediência cega, está indo de encontro contra princípios da palavra de Deus. E o texto sagrado é claro. E o Senhor abençoou as parteiras. Por quê? Porque elas obedeceram a Deus. E ali tem uma discussão sobre a mentira delas. Porque quando o Faraó chama ela e diz: vem cá, o que está acontecendo? Elas dizem: ah, meu senhor, as hebreias é mais vigorosa do que as egípcias. Quando a gente chega, o menino já nasceu. Mas o texto diz que, na verdade, a justificativa não era essa. Elas temiam ao Senhor. Observe que Deus honra aquelas mulheres por desobedecerem ao rei. E, entre aspas, ali, dá até uma justificativa para ele que não era a verdadeira. Eu não vou dizer que elas mentiram, eu vou dizer que elas não deram a informação a ele porque ele não tinha estrutura espiritual para ouvir a informação que elas deram. É a mesma coisa quando Samuel diz a Deus: Senhor, e se eu encontrar Saul? Não, pegue o animal e diga que você vai sacrificar. Deus não estava ensinando Samuel a mentir. Deus estava dizendo para Saul: você não pode dizer que você vai ungir. Saul não está preparado para isso e vai atrapalhar o projeto. Querido, minha querida, em nome de Jesus, leia a Bíblia, entenda a Bíblia
Participe de estudos para que você não seja massa de manobra de ninguém. A obediência a homens, elas devem ser até este homem está na direção de Deus. Quando ele desobedece princípios bíblicos, você deve temer ao Senhor. Ou seja, a obediência ao homem deve ser com temor ao Senhor. Quando o temor do Senhor faltar na vida deste homem, você não deve mais obediência. Cuidado para você não se complicar achando que está fazendo certo. Nenhum homem tem autoridade, por mais autoridade que ele esteja investido, de lhe pedir ou de lhe mandar fazer alguma coisa que está fora da vontade de Deus. Não esqueça, obediência cega só a um, Deus, porque ele sabe sempre o que está fazendo.